Halloween, hein? Dia 31 de outubro celebra-se o aniversário da Reforma Protestante. Agora, nesse ano, serão 497 anos da Reforma Protestante. E a nossa igreja, ela é chamada o nome dela, Igreja Batista Reformada. Muitas pessoas, às vezes até confundem quando ouvem o nome pela primeira vez, pensam assim, é renovada? Não. É exatamente o contrário de renovada. Quem conhece, não precisa conhecer muito, mas quem conhece só um pouco de história, sabe do impacto que a Reforma Protestante teve, não só dentro da igreja, mas no mundo como um todo. Aquilo que a Reforma produziu na Europa é algo que ninguém podia imaginar antes da Reforma acontecer. E ao redor do mundo, muitas igrejas celebram o dia 31 de outubro, agradecem a Deus por aquilo que Ele fez lá no passado. E como sexta-feira, a gente não tem como se encontrar aqui, ou pelas mais diversas razões, eu separei o dia de hoje e não o domingo que vem, para que a gente falasse um pouquinho sobre o que foi a Reforma. Aliás, muito mais os legados, as consequências da Reforma Protestante. E sexta-feira, se você puder, se você lembrar, agradeça a Deus. Ore. Publique lá no seu mural do Face. Mande mensagens para amigos. Nós precisamos relembrar das coisas que Deus fez no passado e pedir para que Ele faça no presente e no futuro. Sabe quem que disse isso? O salmista. Abra aí a sua Bíblia no Salmo de número 78. Salmo 78. Versos 3 e 4 dizem assim: o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Vamos orar? Bondoso Deus, nós invocamos a Tua presença aqui entre nós e pedimos que o Senhor nos fale ao coração e que o Senhor possa nos mostrar a grandiosidade daquilo que o Senhor fez no passado como inspiração para as nossas vidas nos dias de hoje. Nós assim oramos e nós assim nos colocamos diante do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 31 de outubro é comemorado como aniversário da Reforma por ter sido a ocasião em que um monge da Igreja Católica, um camarada chamado Martinho Lutero, percebendo os erros doutrinários, percebendo os abusos da igreja,
principalmente escandalizado com a venda de indulgências, que era lá a compra da salvação, o passaporte celestial, a escritura do céu. Escandalizado com aquilo, Lutero, ele criou 95 teses, redigiu 95 argumentos e afixou-as na porta de um castelo chamado de Wittenberg. Era costume da época alguém que desejasse publicar as suas ideias, imprimir essas ideias, colocar ali naquele local. E um jornalista apanhou aquelas 95 teses e espalhou-as pela Europa, pelos jornais da Europa. Na época, a imprensa já tinha sido criada por um camarada chamado Gutenberg. E a gente vai ver esse um dos motivos pelos quais o movimento com Lutero deu certo e movimentos anteriores a Lutero não tiveram o sucesso que o de Lutero teve por causa da imprensa. Então, nós celebramos no dia 31 de outubro, por ser a ocasião em que Lutero foi lá e fixou essas teses ali na porta do castelo de Wittenberg. E ali então nós temos o marco inicial desse movimento chamado de Reforma Protestante. A Reforma, como já disse aqui, ela foi um movimento muito bem sucedido. Especialmente se levarmos em consideração o fato de que, antes da Reforma, existiram movimentos que tentaram fazer exatamente o que Lutero fez, mas sem sucesso. Não sei se você já ouviu falar do bisavô da Reforma, um camarada chamado John Wycliffe. Ele é assim denominado de bisavô da Reforma Protestante, porque ali no século XIV, nas Ilhas Britânicas, existiu um movimento, teve um momento em que os seguidores de Wycliffe chegaram a 25% das Ilhas Britânicas. Apesar disso, o movimento foi devastado, massacrado. Wycliffe foi banido e tempos depois ele foi exumado e cremado. O ódio da igreja com pessoas assim era tão grande que mesmo depois de morto abriram a tumba lá dele e queimaram o corpo dele. Parece até Supernatural. Já viu o filme? Aquela série que para os fantasmas pararem de atormentar tem que queimar o esqueleto. Parece isso, magia, bruxaria. John Hus, um outro reformador anterior a Lutero, um tcheco do século XV, foi alguém que conduziu um importante movimento de retorno à Bíblia. Hus era alguém extremamente culto, tão culto que ele chegou a ser deão da Universidade de Praga. E ele foi queimado por causa da sua fé. Esse aqui foi queimado vivo. O Wycliffe foi queimado morto. Hus foi queimado vivo. Esses pré-reformadores foram todos massacrados e o movimento deles não teve sequência. Existiram também dentro da Igreja Católica os chamados reformadores morais. Quem foram os reformadores morais? Homens que também foram massacrados, também foram banidos, também foram queimados pela igreja, mas lá de dentro da igreja. O mais famoso deles, talvez você já tenha ouvido falar, de um camarada chamado Jerônimo Savonarola, um italiano que não acreditava na infalibilidade papal e ele queria mudanças morais dentro da igreja.
Savonarola foi perseguido por uma multidão, apedrejado e queimado numa das praças de Florença. Então, o que fez com que o movimento de reforma vingasse? Tempos depois desses homens aqui, foi o fato de que os seus líderes, quais são os principais líderes da reforma? Lutero, Calvino e Zwinglio. Por que o movimento vingou? Os historiadores entendem que um dos motivos foi porque esses homens não morreram. Deus os preservou com vida. A Igreja Católica não conseguiu apanhá-los e destruir a vida deles. Então o movimento teve continuidade. E a influência desses homens, dos escritos deles, da vida deles, deu continuidade ao movimento que tem repercussões gigantescas até os dias de hoje. A partir de Lutero, a reforma ela deixou importantes legados para a fé cristã, para a igreja e até para a sociedade, como nós vamos ver. E é sobre esses legados que eu queria falar com vocês hoje à noite. Por exemplo, primeiro, o importante legado da reforma protestante. A reforma nos mostrou a importância, a extrema relevância da palavra impressa. A reforma nos mostra isso. Tudo que Wycliffe, tudo que Hus, tudo que eles possuíam em livros eram manuscritos. Manuscritos reproduzidos à mão, com muito trabalho. Imagine que você tivesse que passar um livro à frente, não tivesse xerox, você tivesse que copiar. Então Hus e Wycliffe tiveram, tudo que eles tinham era manuscritos, isso era muito difícil. E isso aconteceu, como disse há pouco, até que um contemporâneo de Lutero, Gutenberg, na primeira parte ali do século XV, criou a chamada prensa móvel. E esse camarada inventou um processo de produção em massa, com utilização de tinta à base de óleo. E essa prensa, junto com um outro instrumento que talvez você nunca tenha ouvido falar, chamado de linotipo, esses dois instrumentos permitiram que o texto fosse reproduzido em grande quantidade, em larga escala. Então Lutero foi o primeiro reformador a fazer uso desse privilégio, a fazer uso desse material. A palavra impressa foi de grande importância para a reforma. A reforma utilizou-se amplamente do livro impresso. Não só dos livros, como da própria Bíblia. Muitos historiadores concordam que os resultados da reforma não seriam os mesmos se não houvesse a imprensa. Os livros e os textos publicados em larga, em grande circulação. Isso é um legado que a reforma deixou. Então, a partir da reforma protestante, um legado de fé protestante evangélica reformada foi o quê? Investir na palavra impressa. O povo evangélico reformado protestante é um povo que valoriza os livros. Igreja reformada é constituída, ou deveria ser, de pessoas que amam os livros, que andam com uma blusa velha para comprar um livro novo. Se você investe muito mais em roupa do que em livro, você não é um bom reformado. Ainda hoje é assim. Muitos cristãos reformados possuem boas bibliotecas nas suas casas.
Existem grandes e importantes editoras evangélicas em nosso país e no mundo. Legado da reforma. O reformado é aquele que crê no valor do livro, na importância, na relevância da palavra impressa. Então, gente, isso é algo que nós precisamos aprender cada vez mais. Valorize o livro. Valorize a leitura. Na casa de um bom reformado não deveria existir muitos eletrodomésticos e poucos livros. Os verdadeiros herdeiros da reforma são aqueles que amam, que leem, que divulgam, que conversam sobre livros. Deveria e precisa existir entre nós pessoas ávidas, famintas por leitura. Pessoas capazes de ler um livro por semana. Calma aí, pastor, isso exagerou. Mas não exagerei mesmo. Amor por livros que fazem, sabe o quê? Que apacentam os nossos corações. Que quando dá o horário que nós estipulamos diário para ler o livro, vou ler 40 minutos por dia desse livro aqui. Quando a gente fecha o livro, a gente é capaz de fazer uma oração e dizer: Senhor, muito obrigado por esse homem que viveu há 300 anos atrás e escreveu estas coisas que hoje estão apacentando o meu coração. O livro é capaz de fazer isso, de estimular a nossa fé. Pais precisam estimular os seus filhos a ler. Videogame, computador, celular. É uma briga que nós, pais modernos, temos com os nossos filhos. Minha esposa é muito mais severa do que eu nisso. Tem que dar limites, tem que ter tempo para isso. Crianças e adolescentes deveriam ser educadas de forma a amar os livros. Pelo menos as crianças e adolescentes de pais reformados. Alguém disse uma vez, eu achei interessantíssimo isso, que nós não retiramos livros da mão de uma criança, nós trocamos. Não se retira livro da mão de uma criança, a gente troca. Isso é um legado da reforma. Não é por acaso que os países por onde a reforma chegou são países onde as pessoas amam a leitura. Porque esse foi um legado que a reforma deixou em todos os lugares em que chegou. As pessoas ali amam, valorizam a leitura. Então, a tradição protestante, ao contrário da católica, não queima livros. A tradição protestante, ela imprime livros. Ela valoriza os livros. Dizem, um dia eu vou lá, mas dizem que nos aeroportos da Europa e dos Estados Unidos é enorme o número de pessoas com livros nas mãos. Você olha nos aeroportos desses lugares, todo mundo está lendo. As pessoas estão com livro para lá esperando o horário do voo, estão lendo. E aí quando você chega nos aeroportos brasileiros, as pessoas têm no máximo um jornal na mão, um caderninho de palavras cruzadas, celular e iPad. Não é herdeiro da reforma. E quem consegue fazer essa leitura e ter esse discernimento percebe claramente essa diferença.
Está provado que os seminaristas brasileiros, eles leem 1/4 dos seminaristas alemães. Os seminaristas da Alemanha leem 4 vezes mais que as pessoas que se preparam para o ministério aqui no Brasil. Quando foi a última vez que você leu um livro? Quantos livros você lê por mês? Por ano? Bons reformados são pessoas que amam a leitura. É muito interessante perceber o fato de que Jesus Cristo muitas vezes esclareceu grandes assuntos doutrinários com uma referência à leitura. Por exemplo, quando houve lá uma discussão acerca do sábado, e algumas pessoas não sabiam muito bem como proceder, Mateus 12, Jesus vira e diz assim: não lestes o que fez Davi? Então, a pessoa deveria saber de que forma? Da leitura. Quanto à maneira ou quanto ao proceder, quanto ao divórcio, ao casamento, Jesus vai dizer assim: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, fez homem e mulher? Uma referência à leitura. Sobre a verdadeira adoração e louvor, Jesus disse assim em Mateus 21, nunca lestes que da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste o perfeito louvor? Quanto à ressurreição, o que Jesus disse? Nunca lestes nas Escrituras que a pedra que os construtores rejeitaram veio ser a pedra angular? Teve uma ocasião em que um intérprete da lei, que tentou colocar Jesus à prova sobre a vida eterna, chega com seus enigmas para Jesus. O que Jesus diz para ele? O que está escrito na lei? Como interpretas? Tinha que ler. Aí sai dos evangelhos, chega às cartas paulinas. O apóstolo Paulo dá uma importância enorme à leitura dentro da igreja. Escrevendo aos crentes de Corinto, Paulo disse assim, 2 Coríntios 1, nenhuma outra coisa vos escrevemos, além das que ledes e bem compreendeis. A igreja de Éfeso, ele disse assim, quando ledes, podeis compreender o discernimento do mistério de Cristo. A igreja de Colossos, Paulo disse assim, e uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai, para que também seja lida na igreja aos laodicenses. E aos de Laodiceia, lede igualmente perante vós. Ou seja, ler as cartas do apóstolo Paulo era tão importante que numa determinada ocasião, ele ordenou com uma imprecação, lá em 1 Tessalonicenses 5, diz assim, conjuro-vos pelo Senhor que esta epístola seja lida a todos os irmãos. Então, gente, leitura, nós precisamos gerar o hábito de ler. Raramente a Globo faz alguma coisa que presta, mas um tempo atrás aí, tem alguns anos, ela criou um negócio muito bacana, que ela disse assim, ler também é um exercício. Um slogan que ela criou. E isso é verdade. Porque a habilidade de ler, ela não é intuitiva. A habilidade de ler, ela precisa ser ensinada, cultivada, é um exercício, se aprende. Assim como aprende a andar de bicicleta, aprende a gostar de ler. John Piper, ele vai dizer o seguinte, olha o que esse homem disse sobre leitura.
O meu principal sustento espiritual vem do Espírito Santo por meio da leitura. Um gigante da fé está dizendo isso. Por conseguinte, ler é mais importante para mim do que comer. Se eu ficasse cego, pagaria alguém a fim de que lesse para mim. Tentaria aprender braille. Compraria livros gravados em fitas cassetes. Preferiria viver sem comida a viver sem livros. Por isso, escrever parece algo que me dá vida, visto que alimento a minha vida com muito do que leio. Alguns anos atrás eu dei aula num seminário e eu dei aula para uma aluna cega. E ela, conversando com ela, eu fiquei impressionado com a quantidade de livros que aquela menina tinha lido. Muitos livros. Em braille e livros que ela baixava no computador dela e ouvia. E ela disse: pastor, ai de mim se não fosse a leitura. Como que Deus chega ao meu coração através das coisas que as pessoas escreveram. Irmãos, nós precisamos ler. Nós precisamos criar o hábito de ler. Bons reformados são pessoas que valorizam a leitura. Um dos legados da reforma é o valor da palavra impressa. Segundo legado da reforma, a reforma trouxe a Bíblia para o centro da igreja. A Bíblia que era tão desprezada, que ironia, pela igreja. A Bíblia é reintroduzida na igreja pela reforma protestante. Wycliffe traduziu a Bíblia para o inglês e Lutero para o alemão. Naquela época, isso foi algo revolucionário. Foi algo de enormes proporções. Se alguém quisesse ler a Bíblia naquela época, tinha que saber o latim, porque não existia Bíblia na língua materna. E se soubesse o latim, tinha que ir na igreja, porque as pessoas não podiam ter Bíblias em casa. A Bíblia ela ficava acorrentada no altar da igreja. E aquela pessoa que soubesse ler, ia lendo sob a supervisão de um padre. Provavelmente quando ela chegava em Romanos, o padre dizia: ó, é esse livro aí, você não pode ler não. Bloqueado. Mas por que, padre? Não te interessa, pula. E tem um detalhe. Os filólogos entendem que a tradução da Bíblia para as línguas vernáculas teve um grande impacto nas gramáticas das línguas nacionais. É impressionante isso. Como que a reforma ajudou o desenvolvimento das línguas nos países. A tradução da Bíblia deu uma enorme contribuição para o alemão e para o inglês. Quando hoje alguém vai à Universidade de Berlim ou à Universidade de Colônia estudar a importância da língua, essa pessoa vai analisar a importância do texto bíblico. Eles vão analisar, não são outros livros, eles vão analisar a Bíblia na construção da gramática nacional. Por causa desse legado da reforma, traduzindo a Bíblia para as línguas vernáculas. E foi aqui que começou o quê? Um dos maiores lemas que eu tanto amo da reforma protestante, o sola scriptura. Só a Escritura. Foi esse princípio que definiu
onde estava a autoridade da igreja. E os reformadores vão dizer: a autoridade da igreja se encontra unicamente na Escritura.